Então, vamos lá. Dentro do tema 3, que está lá na página 53 do caderno de física, essa primeira parte a gente já tinha visto nas aulas anteriores. O assunto é aquecimento e clima, né? Quando se fala em aquecimento global, quando se fala no efeito estufa e tudo mais. Tem algumas pesquisas, uma parte a gente já fez em outra aula, que vai falando aqui a respeito, por exemplo, do aquecimento na caixa de areia. Esse daqui, a gente já falou sobre ele em outra aula, que foi a respeito do GREFE. A gente já olhou esse material, então já tem esse assunto tratado lá. Então, a gente observou dentro daquele material que a questão de variação de temperatura, ela dependia muito da quantidade que era colocada em contato com o sistema Sol-Terra. Então, a areia, ela aquecia bastante e demorava mais para esfriar. E já dentro da base, quando a gente falava de aquecimento marítimo, né, quando o vento sopra do mar para a terra, ou da terra para o mar, a gente tinha lá as distinções de temperatura, de dia e noite. E aí ficou por último para a gente realizar essa atividade a respeito sobre calor específico, calor sensível e calor latente. Então, o que é o tal do calor específico? O calor específico depende exclusivamente do objeto. Então, por exemplo, o gelo tem um calor específico. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. O gelo tem um calor específico. Então, a gente pode fazer o cálculo desse processo. Deixa eu tentar entrar aqui também, que aí já fica mais fácil. Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente tem uma situação onde a gente tem calor específico e calor latente dado por uma regrinha. Então, todas as vezes que eu pedir calor específico, a gente tem a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Já o calor latente, ele depende exclusivamente se é o ponto fusão, solidificação, então é a mudança de estado. Então, quando que a água vira gelo, quando o gelo vira água, então é a questão de pontos de fusão. Então, a gente vai fazer esse processo. Deixa eu dar a permissão para mais uma pessoa. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Cauã. Então, quando a gente tiver que fazer o cálculo desse processo, a gente vai precisar do quê? Saber quem é o calor específico de cada elemento, quem é o calor latente de cada elemento. Deixa eu autorizar mais um aqui. Só um pouquinho, que eu já vou entrar. Eu vou entrar também para poder acompanhar aquilo que a gente está falando, tá? Só para acompanhamento mesmo. Então, quando a gente vai fazer esses cálculos, eu vou resolver qual é o procedimento que eu tenho que adotar. Então, qual o procedimento que eu tenho que adotar? Opa, mudei de tela aqui. Eu tenho que saber qual a diferença entre o calor sensível e o calor latente. Então, essas questões, elas vão estar lá na sala do CLES para a gente responder. E depois eu vou fazer uma pesquisa junto com vocês para responder esse questionamento aqui que está lá na página 53. O que é a quantidade de calor entre macete, massa, calor específico e variação de temperatura, e o que é o calor latente. Então, deixa eu pegar um material extra aqui, para eu colocar para vocês essa modificação. Então, dentro do material de vocês lá, vai ter uma parte da aula de hoje que vai falar sobre aquecimento. Então, quando que eu tenho aquecimento global? Quando que eu tenho aquecimento do planeta? Então, eu vou colocar para vocês aqui. Ai, um passarinho entrou aqui dentro de casa.
Que beleza. A questão da formação da chuva. Vou tentar colocar um videozinho curto para vocês depois, mas eu acho que ele não vai rodar muito bacana aqui. Ele está lá na sala do Classroom. Então, todo esse processo de efeito estufa, camada de ozônio, aquecimento global, tem subsídio lá para que a gente faça o exercício. A questão de chuva, quando que a chuva, como é que ela é formada, como é que a chuva é formada, como é que você tem também o orvalho, como é que você tem a neblina, né? Então, quando você vai fazer o cálculo de calor específico, você precisa dessa quantidade. Então, essa parte aqui vai estar lá no Class, tá? Está lá no Classroom, então é só entrar lá para realizar. Como a gente não vai fazer debate, lá está em forma de pesquisa, né? Você vai pesquisar, eu já deixei os subsídios prontinhos lá para vocês, e só na outra semana que a gente vai entrar em calor e energia. Então, vamos terminar essa primeira parte aqui, ó, você pode colocar no seu caderno, que eu acho que no seu material não deve caber. Eu vou copiar essa regiãozinha aqui para uma folha, vamos ver se ela vai aparecer para a gente, não sei se ela aparece para vocês. Eu vou trocar a tela de projeção, tá? Eu vou copiar esse pedacinho aqui. E a gente vai colocar ela para resolver. Deixa eu só copiar direito. Eu pego uma folhinha de caderno aí para a gente poder fazer os cálculos, tá? Vou interromper essa apresentação e vou colocar a apresentação dos cálculos. Acho que é essa tela aqui que vai aparecer para vocês. Deixa eu só conferir se é essa mesmo. Isso, agora só está onde a gente tem uma atividade para resolver o exercício, né? Então, primeiro, vamos resolver a primeira parte. O que que a gente sabe a respeito dos conceitos de calor? Então, vamos colocar a questão número 1 aqui. A questão número 1, ela fala a respeito entre qual a diferença específico de cada matéria, quanto vale esse calor? Então, o calor específico do gelo, por exemplo, é 0,5 calorias por gramas graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por gramas graus Celsius. Então, se eu tivesse que colocar assim, ó, gelo, calor específico dele, 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Água. Água. Calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius. O que mais que a gente tem? Aqui nesse exercício ele não está falando mais nada. Vamos falar do calor latente. Então, aqui é calor específico. Quer dizer, depende do material. Opa, eu estou falando da 2 e não da 1, né? Deixa eu só marcar aqui. Vamos falar então do calor latente. O calor latente é o de fusão da água, é de 80. Deixa eu melhorar essa escrita. É de 80 calorias por gramas e não tem graus Celsius. Então, aqui é o calor latente. No caso, o de fusão.
Então, a hora que a água vira gelo, onde o gelo vira água. E quando ela ferve, nós temos mais um calor latente, né? Você tem, por exemplo, vamos descer aqui um pouquinho. Quando a gente tem mudança de estado, o que é mudança? Mudança de estado. Por exemplo, você aprendeu já faz tempo. Opa, para que eu estou usando isso aqui? Deixa eu usar uma regra. Vou colocar algumas caixinhas aqui, para a gente só se lembrar de umas informações que a gente tinha lá no nosso ensino fundamental. Quando a gente tinha lá água no estado sólido, e ela se transformava no estado líquido, nós chamávamos essa passagem tanto de ida quanto de vinda. Quem lembra o nome? Quem lembra como é que se chama a passagem do estado sólido para líquido ou líquido para sólido? Quem lembra como é que chamava? Escreve aí no chat, não precisa falar se não quiser. Na ida, a gente chama de fusão. Na volta do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Então, a passagem da água no estado sólido para a água no estado líquido, a gente chama de fusão. E o calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. Já quando você vai do estado líquido para o estado de vapor, o nome que se dá do líquido para o vapor é vaporização. E do vapor para o líquido, condensação. Já essa passagem brusca, que vai do sólido para o vapor, direto. Do sólido, diretão para o vapor. Ou do vapor, diretão para o sólido, tem outro nome. Chama-se sublimação. Então, essas são as mudanças de estado da água. E quando ela muda, a temperatura varia. Variando a temperatura, mudança de estado, a água muda. Ela era sólida, vira líquido. Fusão. Ela era líquido, vira vapor. Vaporização. Ela era no formato do vapor e vai virar líquido. Condensação. Ela era líquida e se solidifica. Solidificação. Então, por exemplo, quando você coloca uma água para ferver, ela vira vapor. Se você pega uma tampa e coloca em cima, o que vai acontecer com ela? Ela vai criar gotículas de água, então ela vai condensar. Você pega o gelo e coloca fora do congelador, ele derrete, ele entra em fusão, vira estado líquido. Do líquido, você volta ele para o congelador, ele se solidifica, solidificação. Você pega o gelo e coloca
em cima de uma chapa extremamente quente. Ele sai direto do sólido para o vapor ou do vapor. Quando você leva ele para as nuvens, por exemplo, o vapor chega lá no alto das nuvens, ela se solidifica e vira gelo. E quando o gelo pesa, ele cai em forma de granito, se ele não conseguir se descongelar e virar água. Então, durante toda a mudança de estado da substância pura, a temperatura é primordial nessa modificação. Existe uma curva chamada curva de aquecimento. Vou colocar em outra cor para ver se melhora aqui. Chama curva de aquecimento. Essa curva de aquecimento, ela é mais ou menos assim, ó. Tem um gráfico do eixo Y pelo X. Deixa eu colocar ele mais aqui em cima. Vamos descer ele um pouquinho mais aqui. Vai ficar meio quebradinho, mas tá bom. Eu vou colocar algumas temperaturas aqui ao lado para você acompanhar. Estou falando do aquecimento da água. Nessa região, ela vai estar em negativo 30 graus Celsius. Então, aqui temperatura em graus Celsius. E aqui o tempo que vai ser utilizado para fazer o aquecimento. Então, vai aquecer. Quando eu aqueço um pedaço de gelo a 30 graus negativos, quando é que ele vira água? Ele vira água quando ele atinge 30 graus. Deixa eu trocar de cor para ficar mais fácil para vocês. Então, eu esquento um pedaço de gelo. Ele vai virar água. Até quando ele vira água? Ele vira água quando ele chega no zero. Que no 0 graus é chamado de fusão do gelo. Então, do negativo 30, eu vou chamar aqui de item A. Esse pedacinho aqui, ó, do 30 até chegar no zero. Item A. Esse item A a gente chama de aquecimento do gelo. Quando eu estou no aquecimento do gelo, eu tenho calor específico, que é o 0,5. Só que depois, esse gelo, ele passa um tempinho até ele virar água. Vou chamar esse pedacinho de B. Esse pedacinho B, a gente chama ele de fusão do gelo. Fusão do gelo. Quer dizer que eu estou fazendo com que o gelo vire água. Tudo bem. Vamos agora aumentar a temperatura. A temperatura agora, ela vai até 100 graus. Até 100 graus. O que vai acontecer, então? Eu vou esquentar a água. Então, era gelo, virou água. Agora, eu tenho água e ela vai esquentar. E eu vou chamar esse pedacinho de C. E esse C é representado pelo aquecimento da água. Então, aqui a água está aquecendo. Até quando que ela aquece? Até ela começar a virar vapor. Quando que a água vira vapor? Em 100 graus Celsius. E aí, ela entra de novo num outro processo, que é o de vaporização da água. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de item D, esse pedacinho.
O item B é o calor latente de vaporização. Eu vou chamar aqui de vaporização da água. Só que além de vaporização da água, o vapor também esquenta. Ele continua esquentando. Eu vou chamar esse pedacinho de item E. E esse item E é chamado de aquecimento do vapor. Olha quanta coisa precisa saber antes de resolver aquele exercício. Você precisa saber sobre o estado de mudanças da água, quando que a água vira gelo. Então, quando que a água vira gelo? A 0. Tá uma benção a internet hoje. Voltou, gente? Tinha parecido que estava travado? Vamos então colocar quais são as fórmulas que a gente precisa. Todas as vezes que houver mudança de estado, todas as vezes eu vou ter calor latente. Então, todas as vezes que eu tiver mudança de estado, eu vou ter calor latente. E a fórmula para eu calcular o calor latente é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Esse L é chamado de calor latente. Vamos colocar mais uma folhinha. Vamos lá. Então, vamos colocar esse processo em funcionamento. A curva, mudança de calor, calor latente. No calor latente, a gente tem dois tipos de calor. Então, vamos colocar quais são. Na verdade, 4, né? Dois positivos e dois negativos, que entram nas mudanças de estado. Então, vamos colocar aqui quais são elas. Esse documento, depois eu vou fazer ele virar um PDF e ele volta para você, tá? Então, qual é o calor latente de solidificação? Ele vale negativo 80 calorias por grama. Quem é o calor latente de condensação? É menos 540 calorias
por gramas. Esses dois são mudanças de estados que ocorrem quando existe perda de calor. Mudanças de estado quando existe perda de calor. Então, você vai ter o cálculo sempre voltado para esse aquecimento. Já o calor latente de fusão, que é a hora que a água vira gelo, é de 80 calorias por gramas. Já o calor latente de vaporização ele vai ser de 540 calorias por grama. Observe que a única diferença entre eles é que aqui existe perda de calor e aqui existe aumento de calor, ganho, né? Então, você vai ter que existe uma fonte. O estado, existe uma substância que vai estar sendo mudando a sua temperatura. Então, a temperatura, ela vai começar o quê? A aumentar. Então, aqui a gente ganha calor. Então, aqui a gente perde, aqui a gente ganha. Quando a gente ganha calor, na fusão e na vaporização, o resultante é positivo. Quando é perda de calor, o resultante é negativo. Para que tudo isso? Para quando você precisar fazer os cálculos lá de cima, o que você tem? Vamos voltar lá na primeira parte. Olha o que ele fala. Sabendo-se que o gelo tem calor específico de 0,5 calorias por gramas graus Celsius, a água tem calor específico de 1 caloria por gramas graus Celsius, calor latente de fusão de 80 calorias por gramas. Em que temperatura a água vale 0 graus? Calcule a quantidade de calor quando aumentar a temperatura de 100 gramas de água, de gelo, de negativo 12 até 0 graus. Então, qual é a massa que a gente tem aqui? Qual é a massa que a gente tem aqui? A massa é de 100 gramas. Qual é? O que está acontecendo com esse gelo? Está aumentando a temperatura. Então, se aumenta a temperatura, calor latente, aonde você está indo de calor de 12 até 0. Então, derrete 100 gramas de gelo. Derreter 100 gramas de gelo, eu também estou falando que aqui a massa é de 100 gramas. Aumentar a temperatura de água de 0 até 55 graus. Então, o que eu preciso realizar quando eu estou fazendo esta informação? Então, a gente precisa realizar o processo de calor latente ou calor específico. Como que a gente faz isso? Precisamos fazer os cálculos. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, qual é a diferença entre calor sensível e calor latente, a gente precisa entender que quando existe mudança de temperatura, a gente tem que usar o termo calor sensível. Quando existe mudança de temperatura, a gente usa o termo calor sensível. E quando há mudança de estado, a gente usa o calor latente. Então, respondendo a pergunta 1, né? Qual a diferença entre calor sensível e calor latente? Você vai poder escrever. Quando há mudança de temperatura, vamos escrever lá na nossa folhinha, lá embaixo, na questão 1. Vou descer a folha e vou responder a questão 1. Então, aqui, respostas.
Questão 1. Quando a mudança de temperatura, a gente utiliza o termo calor sensível. E quando a mudança de estado, a gente usa o termo calor latente. Vamos então agora para a questão 2. Vamos voltar lá na questão 2, para você se lembrar qual era ela. Então, na questão 2, está dizendo assim: sabe-se que o gelo tem calor específico de 0,5, água tem calor específico de 1 caloria grama grau Celsius, calor latente de fusão. Calcule a quantidade de calor para, letra A, aumentar a temperatura de 100 gramas de gelo de 12 negativo até zero. Então, se eu estou aumentando a temperatura, que tipo de calor que eu tenho? O calor sensível ou o calor latente? Então, eu tenho calor sensível. Se eu tenho calor sensível, eu tenho que usar uma regrinha que eu vou explicar agora para vocês. Na questão 2, letra A. Para eu calcular, eu preciso de calcular a quantidade de calor, que é massa, calor específico, variação de temperatura. Lembra de quanto que era a massa do gelo? Era de 100 gramas. Lembra qual era o calor específico do gelo? Era de 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Lembra qual era a variação de temperatura? A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura, ela saía de negativo 12 graus Celsius e ia até 0 graus Celsius. Então, temperatura final é 0, menos a inicial, que era menos 12, a variação de temperatura era de 12 graus Celsius, né? Então, qual é a quantidade de calor? É só você colocar nessa regrinha. Essa regrinha a gente chama ela de macete, que é a quantidade de calor, é massa, calor específico, variação de temperatura. Qual é a massa? 100. Qual é o calor específico? 0,5. Variação de temperatura, 12. Bom, se você já sabe que 100 que multiplica 0,5 que multiplica 12, fazendo as suas continhas na parte de multiplicação, você vai ter 600 calorias. Pronto. Esse é o resultado do seu item A. Então, a primeira parte do exercício já está feita. Vamos para a segunda, parte B e C. Vou fazer a B e C primeiro, e aí eu dou um intervalo esticado para vocês, tá? Já que a aula é minha mesmo na próxima, fica mais fácil para a gente terminar assim. Vamos fazer a parte B. Lembrando que tudo isso vai virar um PDF e eu vou colocar lá na sala para vocês. Na parte B, vamos perguntar lá de novo o que ele estava querendo na parte B? Opa, vamos subir, não descer. Na parte B, ele quer derreter 100 gramas de gelo. Derreter 100 gramas de gelo. E aí? O que a gente sabe sobre derreter 100 gramas de gelo? A gente sabe que ele está mudando de estado, né? Eu quero derreter 100 gramas. Nossa, que 100 gramas horroroso. Vou derreter, então, nem se fala. Vamos escrever de novo. Fica um pouquinho melhor.
derreter 100 gramas de gelo. Se ele vai derreter, ele vai mudar de estado. Então, aqui existe mudança de estado. Se ele vai mudando de estado, ele vai ter o quê? Fusão. E qual é o calor latente de fusão do gelo? 80 calorias por gramas. Então, para eu derreter o gelo, eu preciso calcular o calor latente. Massa vezes o calor latente. Então, quando você tem mudança de estado, você tem calor latente. Então, a gente usa falar que a quantidade de massa, que é de 100 gramas, vezes 80. Quantidade a qual você tem, cujo resultado é de 8.000 calorias. 8.000 calorias. Isso é quantidade de calor latente. O último item, que é o item C, aumentar a temperatura de 0 até 55. Vou fazer a parte do item C. Vamos ver se cabe aqui o item C. Item C. O item C eu quero aumentar a temperatura de 0 até 55 graus. Bom, quando eu aumento a temperatura, eu tenho calor específico. Só existe calor latente se tiver mudança de estado. Então, eu tenho macete, MC delta T. Só que agora eu tenho água, não tenho mais gelo, né? Então, como agora eu tenho água, a água tem calor específico de 1. Tá lá no exercício. Então, vamos ver o que a gente tem. A massa que a gente tem aqui, a massa de água a qual a gente tem é de 100 gramas. Então, massa de água, 100 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius. Variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. De 0 até 55. Então, 55 menos 0, 55 graus Celsius. Volta na minha formulinha. 100 vezes 1 vezes 55. Quantidade de calor sensível de 5.500 calorias. 5.500 calorias. Então, esses exercícios que foi pedido na página, deixa eu voltar lá na página para vocês. Na página 50, na página 53, é isso? Do seu caderno? Confere para mim. É na 53. A resolução dele é essa que a gente acabou de fazer. A outra parte, que é a atividade 2, que é o efeito estufa, o processo de formação de chuva, vai estar lá no Classroom, tá bem? Então, a nossa parte ao vivo da aula de hoje é só essa. O restante vai estar lá dentro da sala do Class, junto com essa resolução que a gente acabou de fazer. Tá legal? Bom intervalo para vocês. E depois, a próxima aula, eu vou ficar no chat da escola e vocês fazem as atividades lá dentro do Class. Alguma pergunta?